Encerrou em novembro, no dia 12, o prazo para o envio das prestações de contas de gestão anuais. Esta obrigação deve ser realizada pelos administradores e demais responsáveis, tanto no âmbito estadual quanto municipal. Esta prestação de contas se refere ao ano de 2019. Carol, eu acho que esse tema de prestações de contas já foi falado aqui nesse podcast. É verdade, Dimitri. No primeiro episódio do Conexão Cidadão, foi explicado o processo de contas do governador. Agora a gente retoma o tema julgamento de processos, mas abordando as prestações de contas de gestão. Então, para todo mundo entender, nas contas do governo, o TCE produz o parecer prévio e envia este documento para o Poder Legislativo, a Assembleia ou a Câmara Municipal, que é responsável por julgar as contas do governador ou prefeito respectivamente. Já nas contas de gestão, o julgamento é realizado pelo próprio Tribunal de Contas. A gente chamou o assessor da presidência e instrutor de cursos da Escola de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o Felipe Cury, para explicar a diferença entre contas de governo e contas de gestão. O artigo 71 da Constituição Federal, que trata das competências dos tribunais de contas, estabelece que esses tribunais apreciam as contas de governo, as contas do chefe do Poder Executivo, bem como julgam as contas de gestão. Ou seja, são atribuições distintas com características bem peculiares. Com relação às contas do governo, o Tribunal de Contas analisa os resultados gerais do exercício financeiro e orçamentário, né? O chefe do Poder Executivo encaminha tais documentos, né, os seus atos de governo que foram praticados em determinado exercício, e o Tribunal de Contas faz essa análise desses atos políticos dele. Nas contas de governo, o Tribunal de Contas emite um parecer prévio. Esse parecer prévio é um posicionamento conclusivo do tribunal, mas ele não é o julgamento das contas de governo. O tribunal emite o parecer prévio e encaminha esse parecer para o Poder Legislativo. O Poder Legislativo é que é competente para julgar as contas do governador ou dos prefeitos. Nas contas de gestão, os tribunais de contas realizam o julgamento, ao contrário das contas de governo, né, que o parecer prévio, como foi falado, é meramente opinativo. Para complementar, o diretor de contas de gestão municipal 1, Fausto Maia, vai explicar o que é analisado nas prestações de contas. São verificadas as atividades do gestor, a adequação dessas atividades com as leis, inclusive a Lei de Responsabilidade Fiscal nos aspectos da legitimidade, legalidade e economicidade. O Tribunal regulamenta essas prestações de contas através da Instrução Normativa 03 de 2013 para os municípios, a Instrução Normativa 01 de 2018, alterada pela Instrução Normativa 03 de 2019 para o Estado. Em outras palavras, Carol, no processo de contas de gestão são avaliados as atividades do administrador público e as conformidades dessas contas com as leis. A análise dos atos realizados é feita com base em informações contábeis, financeiras, orçamentárias e patrimoniais. Todo ano, órgãos e entidades dos governos estadual e municipais devem enviar as prestações de contas. Esse envio é feito por meio dos sistemas eletrônicos do TCE Ceará. Também no início de cada ano, são definidos por sorteio eletrônico, durante sessão plenária no TCE Ceará, os relatores desses processos. Cada conselheiro fica responsável pelos processos de determinados órgãos e entidades das gestões municipais e estaduais. Depois que os gestores públicos enviam a prestação de conta, será realizada a análise das informações. Ou seja, será iniciada a instrução processual pelas equipes das diretorias de gestão, unidades vinculadas à Secretaria de Controle Externo. Finalizado o relatório nessas diretorias, o processo é enviado ao Ministério Público Especial junto ao TCE e lá o procurador de contas constrói um parecer sobre a legalidade das contas. Em seguida, o conselheiro relator emite o voto e encaminha o documento para o julgamento pelo colegiado. Os conselheiros podem votar pela regularidade, regularidade com ressalva ou irregularidade. Caso considerado irregular o processo, cabem sanções ao gestor. Chamamos novamente aqui o Felipe para explicar quais são as sanções previstas para o gestor público. Sempre que um jurisdicionado do Tribunal de Contas comete alguma irregularidade, ele está passível de algumas sanções por parte do tribunal. Ou seja, sempre que o tribunal detectar alguma falha, pode penalizar essa conduta do gestor. Algumas falhas que são mais comuns de ocorrer são as multas. Ou seja, o tribunal multa o gestor por alguma conduta irregular que ele cometeu. Outras que não são tão comuns, mas também acontece, é a inabilitação para o cargo em comissão ou função de confiança.
Ou seja, além da multa, do gestor receber a multa, ele pode ficar inapto para exercer qualquer cargo de confiança ou cargo comissionado ou função de confiança na administração pública. Né? Além dessas, também pode haver a declaração de inidoneidade de licitante. Ou seja, uma empresa está concorrendo numa licitação e se comprovadamente for verificada a ocorrência de uma fraude. O Tribunal de Contas pode, no seu julgamento, estabelecer que essa empresa não pode mais participar da licitação por um determinado período. Além dessas sanções, uma outra que também pode ocorrer é a inabilitação para concorrer em eleições. Ou seja, o tribunal periodicamente envia para a Justiça Eleitoral a relação de todos os gestores que tiveram suas contas julgadas irregulares. Esse envio é feito sempre antes das eleições e o TRE pode considerar